Bom dia. Bom dia. Dedicar o shur de hoje, primeiro pelo aniversário do meu pai, que hoje é 28 de Adar, Koach de Adar, a Koach da alegria, Baruch Hashem. Hoje é aniversário dele, que ele tenha longa vida, com saúde, se Deus quiser. Ele já superou muitas e muitas batalhas na saúde física dele, mas graças à saúde mental e emocional dele, está sempre alegre e feliz. Baruch Hashem, ele sempre conseguiu superar tudo com a ajuda de todos, a ajuda da minha mãe, que tenha longa vida, se Deus quiser, e muita força. E dedicar também para a elevação da alma de Yoshua ben Menashe Levi e para a elevação da alma de Yosef ben Moshe. Então as pessoas, Baruch Hashem, estão se interessando, estão participando, estão dedicando o shiur. Se Deus quiser, isso vai ajudar a gente a continuar dando cada vez shiurim maiores, melhores e poder divulgar mais a Torá, Bezrat Hashem. Eu queria continuar hoje as alachot de preparo para o Pesach. Então, vamos continuar dentro da agenda o que acontece nos dias anteriores a Pesach. Então a gente falou, pelo menos por cima, o que a pessoa deve fazer a partir de 30 dias antes do Pesach. O que a pessoa deve fazer? Estudar as alachot. Não comer mais matzá. Faxina. Não comer mais matzá. Não comer matzá é um costume não comer por 30 dias, mas a lei é na véspera do Pesach não comer. Que mais? A gente falou. Dar dinheiro, garantir que todas as famílias possam cumprir a mitzvah com dignidade. Sobre a faxina, a gente falou, você não tem que começar a faxina agora, porque ainda dá para comer muito hametz, mas tomar cuidado com o hametz que vai cair em algum lugar, que eventualmente você não vai perceber. Tem mais um detalhe que eu não falei no último shiur, que é se você tem, por exemplo, uma casa de praia e você pretende ir para lá no Pesach, se você não vai para lá no Pesach, então a gente falou da última vez, você tranca a casa, fecha, assina aquela declaração de venda de hametz, tua casa está vendida, está feito. Mas se você pretende ir lá durante o Pesach, então agora já fica atento para você, se você não for voltar antes do Pesach para fazer a faxina e verificar, então vamos supor, esse final de semana você vai para lá, então se programa para fazer a faxina e fazer o bdikat hametz à noite, com uma vela, não precisa do resto, só uma vela, sem brachá, e você vai lá e procura pela casa, aí você fecha a tua casa, essa casa já está pronta para o Pesach e já está acabada. Então isso é uma coisa também para já estar atento a partir desse momento. Eu falei bem por cima em relação à cacherização da casa. Eu falei, fiz propaganda de uma pessoa que ele vai até a sua casa, ele faz tudo isso. Teve alguém que já me pediu o contato. Tem uma família que precisa, me comentou que precisa de ajuda para essa cacherização e etc. Então, o melhor shiur de todos não é aquele que fala, Rabino, que lindo aquele shiur, aquela história inspiradora. O melhor shiur que eu já dei é quando alguém fala, Rabino, eu escutei aquilo que você falou e comecei a fazer aquele salmo, comecei a fazer aquela reza. Agora eu aprendi a fazer o kiddush da maneira correta. Esse é o melhor shiur. Então, Baruch Hashem, já tivemos os melhores impactos no shiur anterior. Vamos partir do princípio que você já conseguiu ou já tem a orientação de como cacherizar a tua casa. Então você limpou a tua casa, cacherizou a tua casa e está tudo pronto para o Pesach, digamos assim. Como que funciona? Vamos tentar entender o mecanismo da lei em relação a possuir o hametz e comer o hametz durante o Pesach. O que quer dizer o mecanismo? Teoricamente, isso é importante entender, se você chega na véspera do Pesach, não limpou a casa, não fez nada, você vira e fala, todo o hametz que eu tenho não é mais meu. Em hebraico isso chama hefker, não é mais meu. Ele pode estar dentro da tua casa, pode estar exposto lá no chão, não é teu. Você falou, quem quiser pegar é dele, ele é como o pó da terra, eu fiz essa declaração com intenção verdadeira, aquilo não é mais meu, mesmo que ele fique na minha cozinha, tem lá um pacote de bolacha, já eu não estou transgredindo a lei da Torá. Se fosse assim, estaria muito fácil. Chega na véspera do Pesach, você fala, não é mais meu, e está acabado. O que vocês acham que vai acontecer se eu fizer só isso? Quais são os riscos? Lembrando que a gente está falando de hametz, que a Torá é extremamente rigorosa com essa lei. O que pode acontecer? Boa. Mais provável, se eu deixar um pacote, eu estou 100% kasher conforme a lei, a rigor da Torá. Tá lá, não é meu. Se não é meu, eu não tenho problema dele estar lá em cima. O problema vai ser de eu chegar e comer. Essa lei não se aplica, por exemplo, se eu tiver algo não kasher na minha casa.
eu não devo trazer para dentro de casa, mas não tem uma proibição de ter algo, não. Mas se eu tiver algo que é não kasher, eu já estou acostumado, antes de eu comer qualquer coisa, isso a pessoa sempre deve ter já interiorizado, eu não vou comer nada, a não ser que eu conheço o rótulo, eu já sei que isso é kasher. Se não é kasher, eu não vou nem olhar. Depois de um tempo que você acostuma a comer kasher, etc., você anda nos lugares, você passa nos restaurantes, você nem olha, isso não faz parte da sua vida. Então, ele chama Badil Minen, na linguagem do Talmud. Você está separado disso, não tem risco de você chegar e comer. Agora, o hametz você come o ano inteiro. É o rótulo que você está acostumado. É o biscoito que você já come o ano inteiro. Nunca aconteceu que no meio do jejum você vê uma comida e fala, que fome que eu tô. Ah, não, é jejum. No Pesach é parecido com isso. Você come o ano inteiro o hametz. Você pode chegar, passar lá, comeu. Espero que fez a brachá. Mas espero que você não vai comer no Pesach. Certo? Então, a linguagem é, eu preciso tomar um cuidado, porque se eu não tirar ele da minha frente, apesar que tecnicamente está tudo 100%, o hametz não é meu, a Torá proíbe só ter o hametz que é meu, ele não é mais meu, eu posso deixá-lo na frente. Eu não vou deixar na minha frente, porque eu posso acabar esquecendo e comendo. Qual é o outro risco que eu tenho? O segundo risco é mais sutil. É o seguinte, eu chego na véspera do Pesach, falo, não é nada mais meu. Tá bom, ficou lá, chega o final de Pesach, eu pego de volta. O que virou? Uma brincadeira. Então, chega na véspera do Pesach, fala, olha, todas as minhas garrafas de whisky, vodka, cerveja que eu tenho, que são hametz, não são mais minhas. Eu anunciei para as paredes, falei para todas as paredes da minha sala, ninguém ficou sabendo, ninguém entrou na minha casa para se aproveitar. Termina o Pesach, bom, já que ninguém pegou, olha, eu deixei. Você não quis pegar, então é minha de volta. O que acontece? Você não fez aquele bitul que se chama, você não anulou aquele hametz de todo o coração. Isso é uma coisa que é sutil, é subjetivo. Será que realmente na hora que você fala, todo o hametz que está no meu pertence, como a gente fala, de fato, ele está anulado, é como o pó da terra, você vai realmente falar isso de coração? Se é a poeira que está no chão, o pãozinho que caiu, beleza. Mas se é alguma coisa que tem um valor maior, você pode não fazer de todo o coração. Portanto, os sábios decretaram como a gente evitar esses dois problemas, que é o problema de eu comer sem querer, e mesmo se eu vou colocar num armário e colocar de lado, o problema de eu não fazer isso de coração. Tá claro? Por isso, os sábios chegaram e falaram, tira o hametz da tua casa. Acaba com o hametz. Destrói o hametz. Você tem a possibilidade de trancar e vender para um goi, colocar lá vendido para o goi, ele está trancado, não tem o risco de você pegar, e também essa venda, depois eu posso explicar um pouco melhor como ela funciona, mas é uma venda, não depende de se eu realmente quis vender, na hora que eu assinei uma venda, não, mas eu não queria vender o carro, lamento muito, você vendeu, certo? É diferente de algo que depende de eu abrir mão daquilo que é meu. Eu não assinei para ninguém, não falei para ninguém. É uma coisa mais subjetiva que pode acabar não funcionando dependendo da minha intenção. Uma venda não depende da minha intenção. Se eu fiz a venda conforme a lei, eu entreguei lá para o rabino, pode parecer uma coisa muito técnica, mas ela funciona 100% conforme a halakha. É uma venda total e absoluta. Então, dessa forma, eu consigo evitar os dois problemas. Um, está trancado, está identificado, não tem o risco de eu pegar e comer. Dois, não depende da minha vontade, se eu realmente quero ou não quero. Está trancado, está vendido, não é meu, e com isso eu consigo resolver o problema do hametz. Por isso, os sábios vieram e falaram, você precisa fazer uma bediká, verificação do hametz. Verificar significa, você já limpou a casa já está, eliminou todo o hametz, isolou todo o hametz, agora deixa eu verificar, porque pode ser que tem uma bala jogada por aí, pode ser que tenha um biscoito jogado por aí, uma bolacha, etc. E no meio do Pesach eu vou pegar, sem perceber, eu vou lá e como. Portanto, aqui tem um ponto que eu sempre gosto de esclarecer. E esse acho que é um dos pontos mais críticos para a gente entender o que é um Pesach kasher e o que é um Pesach mais kasher. Isso que eu comecei a falar na última aula. O Pesach kasher significa, você verificou e está tudo limpo. Não tem um saco de bolacha jogado no teu armário. Ah, mas tem um pozinho que caiu, que a criança deixou, etc. Pergunto a vocês, tem o risco de você pegar com a pontinha do dedo
dá uma lambidinha lá e gruda para pegar aquele hametz que está no armário, aquele pozinho, colocar na boca? Pergunta a vocês, tem esse risco? Não. Remoto. Bem remoto. Remoto, certo? Tem o risco de você olhar para esse hametz e falar, ixi, eu não queria ter anulado esse hametz, estou arrependido, eu queria muito ter ficado com esse pozinho. Tem? Não. Então aquela anulação, ela vale. Lembra que eu falei? A anulação, os sábios falaram, olha, não é suficiente porque, 1, talvez você vai comer, 2, talvez você vai se arrepender. Por isso, o hametz, quando a gente anula, então, aquela preocupação máxima que se tem, não, mas talvez tenha um pouquinho grudado de pão que está embaixo da cadeira, grudado em cima. É o correto você limpar. É o correto você passar um pano com algum produto para você tirar ele. Porque quanto mais cuidado você tiver com hametz, melhor vai ser a mitzvah. Porém, para o requisito básico, necessário da Torá e dos sábios, se você tirou tudo que é comida mesmo, ou pode ser uma bebida, mas que é algo que você vai pegar na mão e vai eventualmente comer, algo que tem uma importância, você isolou tudo isso, tirou o resto, você chega na véspera do Pesach, verificou, fez a anulação do hametz, você está 100% conforme a halachá. Como eu falei, é melhor, quanto melhor você buscar, procurar, tirar, limpar, está escrito de você raspar, lavar e etc. Faça da melhor maneira possível. Não estou diminuindo de forma nenhuma o rigor que deve se buscar para a gente fazer o Pesach. Porém, o mínimo necessário, não é só o mínimo como se fosse ralé, é bom, é ótimo você fazer essa limpeza, tirou o que é hametz mesmo, se sobrou, e algo importante, pó não é hametz, poeira não é hametz, arrumar a casa, a ordem dos livros, jogar material fora, coisas para enterrar, porque a revista antiga judaica, etc., tudo muito bom, mas não tem nada a ver com o Pesach. Isso acaba tornando, muitas vezes, o Pesach uma dor de cabeça para muita gente, um trauma para muita gente. Literalmente, eu estou falando para algumas pessoas, tá chegando o Pesach, não sei o que eu vou fazer. Porque você assumiu sobre você coisas que não tinha nada a ver com o Pesach, ou mesmo se tinha a ver com o Pesach, talvez você não está pronta para fazer isso. Então, se o Pesach está te causando esse nível de estresse e obsessão, consulta com o rabino para que você esteja fazendo o que é halachá, o que a Hashem espera da gente. Porque a gente quer um Pesach kasher e sameach. Ele tem que ser kasher e tem que ser alegre. Então, você tem que conseguir encontrar equilíbrio, e a halachá não foi dada para anjos, foram dados para seres humanos. Então, esse é um ponto crucial que, para mim, pessoalmente, foi muito importante eu aprender ao longo dos anos, porque eu tenho esse... Não, mas se sobrou um pedacinho que ficou grudado e etc., você faz o que tem que fazer conforme a halachá. Cada ano, se puder melhorar, contratar mais funcionários, pegar teus filhos para ajudar, quanto melhor você fizer, melhor. Mas lembre o que é necessário pela lei e aquilo que é rigor, e se esse rigor está tirando você do sério, consulte um rabino, que ele vai poder te orientar o que precisa fazer, o que já é rigor, o que é importante você colocar na balança entre você, tua família, a alegria familiar, a paz familiar. Isso é importantíssimo para as pessoas entenderem. Então, torna o Pesach, para algumas pessoas, muito mais viável, simples e menos um fardo que a gente tem que carregar. Já começou o Pesach e a pessoa palpou o bolso e encontrou uma balinha no bolso. Bom, então se já entrou o Pesach e você encontra alguma coisa, então normalmente é uma bala, por exemplo, talvez ela não seja hametz, ela seja talvez kitniot, que é algo que os ashkenazim não comem, mas não é proibido você ter na sua casa. Mas vamos supor que você encontrou um saco de bolacha. Então, se você fez a venda para o Goi, você vendeu tua casa, teu hametz para o Goi, ele acabou não ficando naquele armário, esse hametz está incluso na venda. Vai lá e coloca ele coloca ele naquele armário da venda do Goi. Se você não fez a venda para o Goi, você eliminou tudo que você tinha na tua casa, você encontra o hametz, então você vai lá e queima aquele hametz. Se for nos dias intermediários, nos dias de Shabbat e Yom Tov, você cobre aquele hametz, você já anulou, já está anulado. Então você não tem uma transgressão direta. Mas o que tem? Talvez você vai comer. Para você não comer, você cobre ele. Coloca alguma coisa em cima. Ele é muktzah, inclusive. Você não pode movimentar ele no Shabbat ou no Yom Tov. Porque então você isola ele, coloca uma coisa em cima até acabar o Yom Tov. E aí, termina o Yom Tov, você vai se desfazer, eliminar, queimando aquele hametz.
Não vai abrir armário que já está vedado. Assim. Não, por isso estou falando. Se você vendeu o teu hametz para o goi, você pode pegar aquela bolacha e colocar naquele armário. Você abre, coloca lá, tranca e fecha. Dá para fazer isso no meio do Pesach. Se você precisa abrir um armário, por exemplo, que foi vendido para o goi no Pesach, você pode, mas com muito cuidado. Abre rápido, pega o que você precisa e tranca. Porque toda a ideia de você trancar é você não chegar aí, comer e pegar alguma coisa de repente. Então, se você precisa, a mesma coisa, alguém viajou, vendeu a casa inteira. Mas eu preciso entrar na minha casa para pegar uma calça que eu esqueci. Tudo bem, você entra lá, você não está quebrando o sigilo, quebrando o espaço do goi, porque você vendeu para ele não tua casa. Queria eu poder comprar uma casa por esse valor. Você não vendeu a casa, você vendeu o hametz que está na casa, então você pode entrar e pegar aquilo que é teu. Mas, de novo, entra rápido, pega o que você precisa e sai, porque, uma vez que a casa não está limpa, você tem essa suspeita de talvez você acabar pegando alguma coisa que seja hametz e, sem pensar, já comer e transgredir essa lei. Dúvidas? Estamos bem de horário ainda, tá aí acompanhando. Tem mais 5 minutos. O que eu vou falar agora é apenas um rigor, mas esse rigor pode ser para quem está no nível 1000%, ele quer para o 1001. Essa noite que a gente faz a verificação, é sempre na noite anterior, na véspera do Pesach. Se cai Shabbat, aí é uma noite anterior. Se a véspera de Pesach cai no Shabbat, é uma noite anterior. Essa verificação, é difícil você chegar na noite anterior com uma vela, você vai começar a limpar sofá, limpar embaixo, etc. É uma verificação. A limpeza da casa você vai fazendo ao longo da semana anterior, do mês anterior, etc. Naquela noite você faz uma verificação. Só que essa verificação que você tem que fazer é uma verificação. Não é uma brincadeirinha. Você passa com a vela e anda pela casa com a vela, que é bonito, olha que legal. Um ritual judaico. Você coloca 10 pãezinhos e só encontra 8. Às vezes acontece. Então, você tem que realmente fazer essa verificação, que é a hora que você vai passar por todos os cantos da casa, verificar se não sobrou nenhum hametz. É isso que você tem que fazer nesse momento. Uma dica interessante, que você pode fazer essa verificação qualquer dia do mês, de um mês para trás, a partir de Purim, de um mês para trás de Pesach. Só que se você fizer qualquer outra noite, vai ser sem os pãezinhos, sem a colher, só com a vela. Mas você pode facilitar. Se você tem uma casa grande e você quer realmente verificar conforme a Halachá, então pega, por exemplo, uma semana antes de Pesach, é o que eu faço aqui na sinagoga, é muito grande, não dá para na noite da véspera do Pesach verificar a sinagoga inteira, etc. Então, ao longo da semana anterior, limpou tal sala, chegou de noite, tem que ser de noite, eu chego lá com uma vela e verifico. Verifiquei, está a caixa de Pesach, tranco, vedo, essa sala já está pronta para o Pesach. Esse quarto está pronto para o Pesach. E assim eu posso fazer também em vários estágios e com mais tranquilidade. Especialmente se, por exemplo, vou limpar o armário das crianças que tem bala, vira e mexe, tem coisas lá, tem comida, etc. Então a moça veio em casa, tirou tudo do armário, começou a limpar, etc. A hora que o armário está limpo e vazio, eu peço para esperar e falo, espera ficar de noite, deixa as coisas fora, porque eu vou verificar. Verifiquei, devolve as blusas, roupas no armário, não devolve o hametz, espero. E aí, você vai lá, fala, pronto, esse armário já está para Pesach. Ninguém mais coloca nada de comida e etc. Depende se você tem crianças pequenas, aí é mais difícil, porque eles podem acabar colocando, aí não vai, você precisa trancar o armário. Mas, uma vez que ele está verificado, você já isolou. Chega na noite da véspera, você pode deixar a cozinha para você verificar. Pode deixar a sala para você verificar. Às vezes você chega na véspera do Pesach, normalmente a cozinha nessa altura do campeonato, ela já está toda de Pesach. O que você está verificando agora, entrando com a vela? Então, o ideal é você verificar no dia que você já limpou toda a cozinha, tirou tudo, não precisa ser na véspera, você vai lá, espera ficar de noite, verifica tudo. E lá, na verdade, é o lugar que mais você precisa verificar, que é a cozinha. Verificou, pronto, agora a cozinha está caixa de Pesach. Não entra mais nada de hametz nessa cozinha, está feito, você já fez a tua cozinha. E assim, chega na véspera, você pode fazer só a sala, só o quarto. É importante deixar um recinto para você fazer na véspera, que essa é a noite que os sábios fixaram para essa mitzvah. Aí você faz com brachá, você faz com os pãezinhos, etc. Mas você pode adiantar o resto sem problema nenhum. Isso facilita. Você verificar já a geladeira, o freezer, etc. Você vai fazendo isso ao longo dos dias da semana anterior.
Eu Dúvidas? fico pensando, se você falar isso com a Chique, ela não pode se revoltar, não? Ela não basta a patroa, agora o patrão fica querendo verificar meu trabalho. Então, aqui no Brasil a gente eu sempre digo que a gente deveria ter uma brachá especial, ou dentro da Amidah, ou das brachot da manhã. Obrigado, Hashem, ou por favor, Hashem, me ajude a achar uma boa funcionária domiciliar, funcionária doméstica, que possa me ajudar com todas as mitzvot do kasher, etc., que vai me facilitar. Parece piada, mas é uma coisa que a gente deve aproveitar, que nesse país a gente foi abençoado com mão de obra um pouco mais barata e viável, de você poder aproveitar e ter isso para você poder ter mais tranquilidade para você fazer outras coisas. Em outros países, quando eu já fui, por exemplo, trabalhei um pouco nos Estados Unidos como rabino, etc., o rabino faz tudo, ele cozinha, ele limpa, ele leva, não tem toda essa mão de obra que a gente, Baruch Hashem, tem aqui. Então ele acaba gastando do tempo precioso dele, ele poderia estar dando um shiur, por exemplo, para fazer essas coisas técnicas. Tudo bem, Hashem fez cada país com a sua dificuldade, com as suas brachot, lá tem outras facilidades que aqui não tem, o kasher é mais acessível, etc. Então, a gente aproveitar isso e pedir todos os dias. Eu não estou introduzindo essa brachá, é só como uma ilustração de dizer que realmente é uma brachá muito grande. Você poder ter alguém que você pode contar com essa pessoa que vai te ajudar na tua casa, uma pessoa, duas pessoas, faxineira, empregada, etc. Tudo isso realmente ajuda. E uma dica, não contrate uma empregada na véspera do Pesach. Porque já é difícil com kasher. Baruch Hashem, eu tive muita brachá nisso. A minha funcionária que trabalha em casa já há 13 anos, Baruch Hashem, e ela entrou justo na véspera de Pesach. E ela gostou da limpeza e trabalha com muito amor e muito carinho, Baruch Hashem, mas é uma brachá, mas tenta contratar um pouco antes. Ano passado eu chamei uma faxineira, e a primeira vez que ela veio foi na véspera de Pesach. E aí minha esposa falou, aqui tem as cadeiras, tem que lavar nos cantinhos da cadeira, pega um palitinho, limpa bem, não sei o que. Ela fez tudo direitinho. A faxineira veio. Aí chegou no Chol HaMoed do Pesach, a gente pediu a ajuda dela. Chol HaMoed do Pesach não tem muito o que fazer. Você não pode lavar roupa, você não pode fazer algumas coisas, você tem que ir para casa, E ela chegou lá, pegou o palitinho, começou a de novo limpar a cadeira e faxina, falando, não, era só na véspera do Pesach, não precisa, a gente é louco, mas nem tanto, certo? É uma vez só. Então, porque ela chegou, falou, tá bom, aqui essa é a regra da casa. Então, que todos sejam abençoados com boas ajudas, a Hashem possa ajudar para que a gente possa dedicar o nosso tempo para as coisas mais nobres, mas lembrando que também limpar a casa, raspar e etc., não só levantar os pés quando ela precisa passar o aspirador, você me ensinou essa, eu ajudo na minha casa, levanto os pés quando ela está passando a vassoura, essa é a ajuda que ele dá na casa, como que é? A esposa fala para o marido, você quer me ajudar? Vai para a sinagoga, essa é a melhor ajuda que você faz. Aí depois do tempo ele já volta para casa, passa 5 minutos. Ele fala, já voltou? Ele falou, tem limite quanto que eu posso ajudar. Todas as piadas são muito engraçadas, mas a gente tem que colocar a mão na massa e é uma mitzvah você se ocupar com isso também. Então, também lembrar desse equilíbrio, quanto você consegue se ocupar, o quanto você precisa delegar, cada um com o seu trabalho, cada um com suas mitzvot e prioridades, mas saber que limpar também é uma prioridade, é uma mitzvah, e se você puder fazer sozinho, não delegue para outra pessoa, faça você sozinho. Se você tem essas condições, envolva a sua família na limpeza, isso é uma mitzvah. Então, se está envolvido com uma mitzvah, é maravilhoso. Então, aproveitar dentro daquilo que a gente pode, e aquilo que não dá, você pode, o que se não conseguir delegar, você faz sozinho, assim por diante, cada um na sua realidade. Mas que a Hashem possa nos ajudar, concluir, já que terminou, né, Isaac? Estamos na hora, vamos em cima. Que a gente possa nos ajudar, que a gente tenha aquilo que é o desejo que a gente fala, Pesach, que seja um Pesach, Kasher e Sameach. Kasher, a gente pede até uma brachá, porque não é fácil conseguir chegar nessa kashrut, cada um tem que tentar dar um passo a mais do que você deu no ano passado, tentar melhorar. Talvez de tudo que eu falei, você fala, bom, esse rabino está num nível que eu não... está muito longe de mim, mas eu estou tentando, pelo menos, começar do nível mais básico necessário para a pessoa falar, bom, talvez eu consiga sim chamar uma pessoa na minha casa, talvez eu sim consiga uma louça nova para esse Pesach, talvez eu consiga fazer uma limpeza um pouco mais caprichada nesse ano, cada um dentro do seu nível tentar melhorar de um ano para o outro e Bezrat Hashem que seja kasher e que traga Bezrat Hashem muita simcha, muita alegria a todos. Bom dia.